Olá pessoal, meu nome é Lara e a gente vai começar uma aula introdutória sobre essa ciência chamada sociologia. Se eu estivesse com você em sala de aula, eu começaria a aula com essa pergunta: o que faz a sociologia? O que é essa ciência e o que ela estuda? Resume para mim, em uma palavra, qual que seria o objeto de estudo da sociologia na sua concepção. O objeto de estudo da sociologia, simplificadamente, é a sociedade e tudo que a envolve. Então, se a sociologia estuda a sociedade e eu faço parte dela, de forma que eu tenho opiniões sobre isso, será que poderíamos dizer que todos nós somos cientistas sociais? Bom, as pessoas estão sempre emitindo sua opinião sobre tudo que abrange a sociedade. Direto ouvimos pensamentos diferentes sobre a educação, a política, a corrupção, a atual crise de saúde mundial. Sendo assim, será que somos todos cientistas sociais? É preciso se formar em ciências sociais para identificar os problemas sociais, como a desigualdade social, a violência, o racismo. Então a pergunta que eu faço para vocês é: qual que é a diferença quando nós falamos sobre essa sociedade e quando um cientista social fala? Qual que é a diferença? A diferença é que uns se baseiam no conhecimento que ele tem do dia a dia. E esse conhecimento que a gente chama de senso comum é um conhecimento que ele não tem sistematização, ele não tem estudo, ele não tem pesquisa, ele não tem comprovação, ele não tem um método, ele não tem uma linguagem própria. É o conhecimento que a gente chama de senso comum. É o conhecimento baseado na experiência de vida que cada um de nós carrega a partir daquilo que a gente viveu na nossa vida. Se você foi um estudante que nunca mudou de casa, de bairro, de cidade, você tem uma experiência de vida muito diferente de um estudante que já viajou para várias cidades, já morou em vários lugares. Se você é um estudante da cidade grande, que nunca frequentou a fazenda, você tem uma experiência de vida completamente diferente de um estudante do meio rural. Então, esse conhecimento que não é sistematizado, é um conhecimento que se passa de geração para geração, é um conhecimento baseado também na tradição, é um conhecimento que pertence a cada um de nós. Esse conhecimento a gente chama de senso comum. Para a gente visualizar, então, o conhecimento do senso comum, eu vou trazer para vocês um exemplo muito didático. Imagine o João, um aluno de veterinária. O João é um menino da cidade grande, que terminou o terceiro colegial, começou o curso de veterinária, fez 5 anos. Ele era um dos ótimos alunos da sala, um dos melhores. Só que o João nunca tinha frequentado uma fazenda. E quando o João foi fazer o seu estágio, ele foi para uma fazenda. Lá na fazenda, o João conhece o seu José. O seu José era um senhor analfabeto. Um senhor que desde criança vivia naquela fazenda. Amava viver naquela fazenda. E um dia, o seu José e o João sentados na beira de uma escada, eles enxergam todas as galinhas gritando e se juntando, né, ao redor, umas das outras. E aí a gente pergunta para o João: João, por que as galinhas se fizeram daquele jeito? Por que elas se comportaram daquela forma? O João não sabe responder. Ué, mas a gente tem a noção de que se ele é um estudante de veterinária, provavelmente ele saberia responder o comportamento dessas galinhas. E o seu José? O seu José vai saber responder? Sim. O seu José, que vive lá há muitos anos e passou por muitas experiências vivendo na fazenda, ele vai saber explicar qual é o motivo das galinhas terem se comportado daquela forma. E elas se comportaram daquela forma por causa de um animal peçonhento que passou próximo a elas. Dessa forma, por mais que o João tenha sido o melhor aluno de veterinária, ele não tinha o conhecimento baseado na experiência, na prática. O João não tinha o conhecimento que o seu José tinha. Agora vamos pensar o contrário. Imagine que algum animal da fazenda, um cachorro, fique doente.
Quem é que o Sr. José vai chamar? O Sr. José vai chamar o João. Porque o João tem um tipo de conhecimento que não é baseado na experiência, na sabedoria prática. O conhecimento do João é baseado na ciência. O João, por ter sido veterinário, ele estudou as doenças, as patologias que envolvem os animais. Ele sabe quais são os sintomas para identificar determinada doença e quais são os medicamentos e os procedimentos necessários para curar aquela doença. Então, o conhecimento que o João tem é conhecido como conhecimento científico. A diferença entre esses dois conhecimentos é essa. Um é baseado na experiência de vida, na sabedoria prática. Então ele é subjetivo, varia de indivíduo para indivíduo. O outro não. O outro é o conhecimento científico. Ele é metódico, ele é sistematizado. Ele é baseado em testes, em comprovações. Ele é reconhecido pela comunidade acadêmica. Ele é baseado em estudos, em pesquisas. O João tem o conhecimento científico adequado para tratar daquele animal que está doente. Então, voltando para as ciências sociais, a diferença quando a gente fala sobre alguma coisa da sociedade, sobre determinado aspecto, é porque a gente faz isso por meio de uma linguagem própria, baseado no estudo científico, baseado em leituras, em estudos, em pesquisas. O resultado da pesquisa de um cientista social, ele tem que ser objetivo, ele tem que estar carregado de critérios que garantem essa objetividade e, consequentemente, essa validade científica. Diferente do conhecimento científico é o senso comum. O cientista social, ele não emite opiniões sobre a sociedade. Não significa que ele não possa fazê-lo, mas no seu momento de pesquisa sobre essa sociedade, ele faz de forma objetiva. O conhecimento que ele produz é o conhecimento científico. Para a gente entender melhor sobre esse aspecto da diferença entre o conhecimento científico e o do senso comum na ciência social, a nossa próxima aula vai ser a partir de um exemplo que eu vou dar para vocês, da mesma forma que eu passei o exemplo anterior. Só que agora a gente vai fazer um exemplo no campo da sociologia. Aguardo vocês, até mais!